Olá, crianças, tudo bem com vocês? Hoje vamos para uma aulinha de geografia. Um pouco sobre a região norte do Brasil. A região norte é a mais extensa do país, com mais de 3,8 milhões de quilômetros quadrados de área, correspondendo a aproximadamente 45% do território brasileiro. A porção norte é atravessada pela linha do Equador, ou seja, a região está totalmente localizada na zona tropical do planeta. Ela faz fronteira com a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Venezuela, Colômbia, Peru e Bolívia. Além disso, uma pequena faixa ao norte é banhada pelo Oceano Atlântico. A região é pouco populosa e pouco povoada. Uma das características marcantes da paisagem da região norte é o domínio natural, evidenciado pela floresta equatorial amazônica e pela bacia hidrográfica amazônica. Ocupação da região. Os primeiros habitantes das áreas que hoje compreendem a região norte, assim como de todo o restante de nosso território, foram os povos indígenas. Depois da chegada dos colonizadores, houve uma gradual alteração dos espaços e do modo de vida da população nativa. No período da colonização, a partir de meados do século XVII, os bandeirantes chegaram à região em busca tanto de metais preciosos quanto de indígenas para escravizá-los. Eles não pretendiam ocupar e povoar aquelas terras, pois sua motivação era econômica. Por conta do trabalho de catequização feito pelos padres jesuítas, mais europeus chegaram à região. O propósito dos jesuítas era disseminar os ensinamentos cristãos entre os indígenas. Aos poucos, os colonizadores portugueses perceberam que as chamadas drogas do sertão, que nada mais eram do que os produtos da floresta, como castanha do Pará, guaraná, louro, canela e cravo, somadas à grande disponibilidade de madeira da floresta, poderiam atrair a cobiça e o interesse de outros povos, como franceses e holandeses. Assim, a estratégia adotada foi a construção de fortes, principalmente ao longo do vale do rio Amazonas. Essas fortificações deram origem a novos núcleos de povoamento. Povoamento recente. Os movimentos populacionais mais recentes, final do século XIX e início do século XX, também ocorreram por motivação econômica. Foi o caso do período áureo da extração do látex, entre 1860 e 1910. O látex, utilizado na fabricação de borracha, é um produto extraído da seringueira, árvore nativa da floresta amazônica. Nessa época, a indústria do automóvel começava a surgir nos Estados Unidos e na Europa, o que demandava grande produção de pneus. A importância da borracha no período atraiu muitos trabalhadores de outras partes do país, principalmente do Nordeste, que contribuíram para o povoamento da região, formando comunidades na floresta. Na segunda metade do século XX, o governo brasileiro entendeu que era preciso adotar algumas iniciativas para estimular o domínio e o controle do território. Assim, passou a investir para promover a efetiva ocupação da região. Foram criados projetos de pesquisa com o objetivo de fazer o levantamento e o mapeamento de recursos da região e planejar a construção de estradas para acessá-la. Exemplo disso foi a construção da rodovia Transamazônica, na década de 1970, que ligaria a região de oeste a leste. Essa estrada se tornou importante símbolo de integração nacional promovida pelo governo militar da época. Entretanto, ela não foi concluída. Há alguns trechos em funcionamento. A obra ficou cara demais e as condições naturais impuseram várias dificuldades a seu andamento. Como a região é muito úmida, com chuvas diárias, e a construção da estrada exigia o desmatamento de amplas áreas, o solo desprotegido sofreu erosão e foi sendo destruído, o que resultou em grande impacto ambiental.
Outras iniciativas que visavam incentivar a produção na região norte, a partir da segunda metade do século XX, foram a criação da Zona Franca de Manaus e de diversos projetos agropecuários e minerais. Esses projetos atraíam habitantes tanto locais quanto de outras regiões do país. Até hoje, os nordestinos continuam sendo o grupo que mais se deslocou para a região norte. Em todo esse período histórico, antigo e recente, os rios foram um fator natural fundamental para a ocupação do norte. Como se trata de um território extenso, coberto de florestas e inúmeros rios, a hidrovia é um sistema bastante eficiente de deslocamento nessa área. Se, por um lado, algumas investidas coloniais e projetos recentes proporcionaram maior povoamento e ocupação da região norte, por outro, também foram e são responsáveis pela ocupação irregular de terras indígenas e por parte da devastação da floresta. Bom, gente, este foi o recadinho de hoje. Espero que tenham gostado. Deem um like e até o próximo vídeo.